E estamos no ar com mais um In Churchcast, fazendo um pouquinho diferente hoje, né, Sidney? Com o Pedro saindo aí na metade, é isso? Pois é, gente. O que acontece? Hoje eu tenho um compromisso aqui, acabou pegando em cima do horário da gravação aqui desse episódio, mas esse episódio ele é tão especial, mas tão especial, que eu não podia deixar de participar, mas de maneira nenhuma. Então a gente inverteu a posição aqui hoje, né? Eu tô sentado no lugar do Sidney, o Sidney tá no meu lugar. Hoje eu sou o Batman. Eu ia falar o seu nome, mas eu não vou falar isso não. Tá amarrado. Sensacional. Mas, gente, vamos lá então. Em Chatcast, um papo para deixar de papo e começar a agir. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Se apresenta ele, Sidney? Meu Deus do céu, que honra poder receber aqui ele que tem 40 anos de ministérios, é um ícone da música. Eu não vou falar só da música, porque eu acho que toda a contribuição... Canta um pouquinho pra gente, cara. Grande... Que isso, caramba, hein? Tratado... Você que tá precisando de um novo ministro de louvor. Eu aqui. Vamos lá, gente. Estamos recebendo aqui, cara. Que honra, que honra, que honra. Até porque faz parte. A gente conversou um pouquinho antes aqui, mas eu nem contei, nem deu tempo. Mas faz parte também da minha história. Eu vou revelar aqui aos que eu não falei ainda. Mas estamos aqui com nada mais, nada menos do que Carlinhos Félix. Ele que tem aí 40 anos de ministérios. Se você, com certeza, assim, dentro do que você louva na igreja e vive na igreja em termos de louvor, você tem uma música dele, tem uma contribuição dele. Foi um desbravador do gospel, da música, da adoração no Brasil. Ou seja, se podemos hoje tocar com guitarra, tocar com bateria e tudo, tem ali a voz e as mãos do Carlinhos Félix, desde a época ali de Rebanhão, talvez você conheça pela banda aí, Rebanhão. Carlinhos Félix, que honra te receber aqui, meu irmão. Poxa, eu tô feliz demais de estar aqui com vocês, né, de estar participando desse bate-papo. E é engraçado que você falou ícone, né? Rapaz, que ícone nada. Quando eu lembro dessa fala, né? Eu me lembro de um tecladista que eu tinha, que ele sempre quando alguém me apresentava, se ele estava no teclado, a ele, ao ícone que é digno de receber. Mas que bom, eu falei aqui sobre a questão da história, porque, bom, o Pedro falou aqui, né, que desde da Sara ali, né, você fazia parte da Salvação Terra, a gente congrega lá também. Mas, aí não sei se vai lembrar, devia ter até falado antes, mas eu falei pra minha mãe, vou estar com o Carlinhos Félix lá, não sei se ele vai lembrar da gente. Eu sou filho da Fátima, do Sóciones, neto ali do Ageu, que é um pastor presbiteriano, desde a Betânia. Meu Deus, eu lembro que com 8 anos... Vai chegar em Noé. Noé. E com 8 anos eu lembro que eu teve um evento, um show da banda Rebanhão, na ilha de Paquetá. Isso. E aí eu entrava, antes de vocês começarem a tocar, botaram um boné pra trás e tudo, eu entrava e pichava Jesus, e aí saía e começava o show. Isso me marcou. Me lembro disso. Na ilha de Paquetá. Me lembro. De manhã, eu falei, do Leme ao Pontal é fácil, quero ver ir pra ilha de Paquetá, né, tocar lá. Né? Do Leme a Paquetá. Mas é isso, faz parte muito da história e criança, o som era esse, né, da Rebanhão. Na verdade era do Arpoador a Paquetá. Porque a gente tocava muito na Praia do Arpoador. O pessoal jogava areia na gente. Era o que? No movimento? O Rebanhão era meio doido, né? Porque as pessoas não deixavam a gente tocar nas igrejas por causa dos instrumentos. Que a gente tocava com guitarra, tocava com bateria. Quando a gente ia tocar na igreja, o pastor falava assim, o que tem nessa caixa? É a nossa bateria. Não, aqui não entra não. E aquelas caixas ali? Eram as minhas guitarras. Eu gostava de levar minhas guitarras, duas guitarras e um violão. O que é aquilo ali? Aquilo ali são as guitarras, embaixo é o violão, só entra o violão. E a gente ia, mas a gente queria tocar legal, né? A gente ia pra praia. A gente tocava na praia, do Arpoador, Copacabana, no Coreto, ali na Cerzedelo Correia, em Copacabana. E a gente ia até tocar em boate, né, em São João de Meriti. Aí era legal pra caramba, porque o pessoal jogava areia na gente, mas daqui a pouco quando a gente fazia o apelo, tava todo mundo ajoelhado, de biquíni, sabe, as meninas de biquíni, os garotos de sunga. Bastante importante. Tô brincando. Deixa eu propor aqui até uma PPC agora, porque acho que a gente tem que dar honra quem tem honra, quem serviu a igreja, desbravou. Eu queria propor aí pra você que hoje é guitarrista,
baterista, pode tocar, pode louvar, pode ministrar através dos instrumentos, né? E aí eu queria propor você comentar aí com uma homenagem de agradecimento ao Carlinhos Félix. A gente vai pegar essas homenagens, vai destacar depois, fazer um post de agradecimento a tudo que você fez, tudo que você abriu, você foi um desbravador. Você sabe que tem uns caras que não tem o que fazer, né? Vamos colocar... O problema é dele, né? O cara vai escrever assim, o problema é dele. Mas pelo menos escreveu, né? Acho que bom, Pedro. Mas é interessante, né? Tanto tempo você falar disso. Isso aí, por exemplo, lá no Arpoador, em que década que a gente está falando? Década de 90? Não, é o seguinte, isso aí é uma coisa que não vai valer a pena a gente falar. Não agrega muito. Sabe por quê? Porque eu não lembro, cara, das datas, assim, ó. Eu me lembro dos episódios, me lembro das situações. Se você me perguntar assim, eu posso contar o que aconteceu no dia. Mas data, cara, é a pior coisa do mundo pra mim, meu Deus do céu. Mas era tipo 80. Década de 80. Não, mas é interessante, né, pra falar assim, como é disruptivo isso, né? E a gente vê, assim, eu acho que o louvor, a música, a gente vê o tempo inteiro, né, referenciado na Bíblia. E a gente vê que o louvor ela faz parte, né, da vida da igreja, né? A música faz parte da vida da igreja. Uhum. E o que eu queria te perguntar, você que está tanto tempo ministrando e acompanhando essas transformações e promovendo, né, eu acho que também essas transformações, como é que você vê ao longo desses 40 anos a evolução, né? Como a música tem ajudado as igrejas, né, a crescer, a alcançar mais pessoas, a tocar a vida de pessoas? Como é que, na tua visão, que está desde o iniciozinho e acompanhando essas mudanças, como é que você vê essa evolução? Eu já vi de tudo, né? Porque a gente já viu o estilo de música, quando a gente começou, a música não tinha esses instrumentais todos, essas coisas assim. Na época tinha muita versão, né? Que o pessoal dos vencedores traziam, né? E aí depois veio o grupo Elo, também com o Jairinho, fazendo as coisas dele, que ele fazia com as coisas lindas, né? Onde surgiu o Logos, né? O Paulo César da Silva, ele era junto com o Jairinho. E eu, nessa época, trabalhava em São Paulo, cara. Tinha feito prova Petrobras, passei, e aí eu ficava lá perto, tô perto dos caras aqui, tem que arrumar um jeito de encontrar eles. E eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, ficava vendo aquilo, ouvindo aquilo. E o tempo foi passando, até que veio o Rebanhão, veio as bandas todas que eu toquei. Comecei numa banda chamada, não era nem banda, era Conjunto. Conjunto Angelical, a gente tocava de terno, cara, um terno amarelo, e a gente só podia tocar com terno. No sol quente, a gente de terno. E a gente tocava mesmo, a gente ia assim, com uma obediência. Na rua, em cima do caminhão, cara, em cima de caminhão, assim, de terno. E a iniciativa era de evangelismo mesmo. Era evangelizar. Aí comecei lá, depois eu fui para uma banda chamada Som e Paz, a coisa melhorou um pouquinho, mas a gente não podia tocar na igreja, porque era a Assembleia de Deus de São Cristóvão, mas porque a gente tinha guitarra, tinha bateria, então a gente não podia tocar na igreja mesmo assim. Aí até que me chamaram para participar de um grupo lá na Presbiteriana de Copacabana, que foi o Sinal Verde. E aí era uma banda que a gente tocava mais na universidade, tocava na praia, tocava assim, na igreja. O pastor falava assim, vocês podem tocar, mas depois vai começar o culto. E o nosso culto era o mais cheio de todo, cara. Todo mundo vinha a galera da praia. A gente convidava as pessoas na praia para tocar. E o pastor falou assim, tem que ser rápido, tem que tirar esses amplificadores, essa bateria daí, rápido, porque vai começar o culto. E era muito legal a gente viver isso tudo. Nós vivemos tudo isso. Sabe, a mudança das bandas, dos cantores que vieram, dos cantores que a gente gostava, que não era muito nosso estilo, né? Que era uma música mais tradicional, e era uma música bonita. Não era talvez a música que a gente gostasse de tocar, mas era uma letra que a gente gostava de cantar, que a gente queria cantar, que era uma letra que falava de Jesus, e a gente queria falar de Jesus. Então, a gente viu tudo acontecer. E a gente sonhava com esse tempo agora.
né? Com isso tudo que está acontecendo. A gente sonhava com isso. A gente sonhava com a mídia abrindo, com a gente podendo entrar na tecnologia, a gente podendo entrar. A gente sonhava assim, poxa, vai chegar um tempo que a gente vai ter as coisas grandes, telão atrás, a gente não vai precisar desse negócio de ficar colocando aquele papel lá, tirando cópia daquele negócio lá, daquele papel transparente, no retroprojetor, tendo uma pessoa lá, quando a pessoa não vem, a gente mesmo canta e coloca o papel lá e a gente sonhava com isso tudo, né, que está acontecendo hoje, com essa tecnologia entrando na igreja não para ferir os princípios, mas para agregar, para poder fazer a coisa ficar grande e a coisa ficar próxima das pessoas. Porque quando você fica longe, eu vejo isso hoje, quando você fica longe da tecnologia, você fica longe de tudo. E você fica sozinho. Porque hoje, se você não souber... Tem gente que fala assim, eu comprei um iPhone, mas só sei ligar. Sabe? Mas você tem que aprender, porque se você não aprender, você não vai estar no mundo, você não vai fazer as coisas, você não vai mexer no teu dinheiro, você não vai mexer no teu banco, você não vai pagar as coisas, vai ter que andar com o bolso cheio de troço, sabe, para poder pagar as coisas. Então, eu vi as coisas acontecendo, na música eu vi as coisas acontecendo, sabe? Confesso para vocês, assim, que estão assistindo a gente, para vocês dois que estão aqui comigo, tem certas horas que eu fico triste com as coisas que acontecem, porque eu vejo muita gente metendo as mãos pelos pés. Eu vejo muita gente que não quer estudar, sabe? A vida inteira, eu fiz prova para Petrobras, mas antes disso, eu estudei no Instituto Vila Lobos. Antes disso, a minha mãe colocou para estudar com o seu Nilo, que era um senhor que tocava violão lá onde a gente morava, ali no Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. Aí depois eu fiz prova para o Conservatório Nacional, no Vila Lobos. Depois do Vila Lobos fui para a Escola Nacional de Música, no centro da cidade. Então eu sabia o que estava fazendo, a gente sabia o que estava fazendo, a gente escrevia as coisas. Quando a gente tinha dificuldade, a gente escrevia. Hoje, se a gente toca nesse assunto, o pessoal muda de assunto. O cara quer ter uma guitarra muito legal, um monte de pedal que faz as coisas, assim, a gente não vai ter medo de falar as coisas não, viu, gente? Mas assim, mas com muito carinho, com muito respeito, gosto pra caramba, amo os músicos, sabe? Amo as músicas. E tem gente que me coloca às vezes numa coisa... Desculpa eu estar falando demais, tá? Me coloca assim num canto e fala assim, mas o que você acha dessa música, daquela worship, não sei o quê? Cara, eu gosto de tudo e gosto de todo mundo, sabe? Eu tenho grandes experiências que depois eu posso, no decorrer da nossa conversa aqui, eu contar um pouco dessas experiências que eu já tive. Mas assim, eu acho que as pessoas continuam batendo nessa tecla. Tem que estudar, tem que compor, e tem que ter contato com o Senhor, sabe? Tem que ter contato com o Senhor, tem que conhecer primeiro do que a música, primeiro do que o instrumento, primeiro do que os pedais, primeiro do que a tecnologia, a gente conhecer Jesus, conhecer Deus, sabe? Porque se a gente não conhece eles, se a gente só vai para tocar, a gente bota a nossa guitarra nas costas e vai daqui, vai dali, vai daqui, o pastor chamou aqui, eu sou contratado aqui, sou contratado ali, e não quer ter uma experiência, não quer ter um contato, não quer ter um pastoreio, não quer ter assim, algo espiritual mesmo para a vida, vai ser um músico que não vai passar disso. O princípio está acima de todas as coisas. Não, o princípio é isso, conhecer o Senhor. Sabe? Depois as outras coisas elas são acrescentadas porque você sente necessidade e se relacionar. Existir, né? Isso, porque tem muita gente que conhece, mas, né, igual a Bíblia fala, né, que fala, mas o coração está distante. Né? Que tem muita gente que canta bonito, tem as palavras certinhas ali, aquelas palavras-chave, aquela palavra que impacta o coração. Às vezes você está lá, cara. Eu mesmo gosto de ficar sentado. Não quero ficar o tempo inteiro lá em cima. Eu gosto de, para minha igreja, ficar com minha esposa, meus filhos sentados e recebendo, sabe? E tem muita palavra que vem que me abençoa pra caramba, que vem e me abençoa. Mas será que está abençoando quem está emitindo, quem está mandando? Então, se a pessoa não conhece e só sabe emitir essas palavras, vai estar como aquele, né? Que conhece, que a boca fala, mas o coração está distante. Né? Então é muito legal falar isso e estar com vocês aqui nesse dia. Isso é interessante, me lembrei agora, a gente está fazendo aqui na Church um devocional, né? Todo dia, meio-dia, a gente para estudar a Bíblia. Estudar assim, a gente pega 2 versículos e fica em cima daqueles 2 versículos ali, um exercício muito bacana, né? E a gente está fazendo em cima de Atos 2,
E tem ali aquela passagem que Pedro ele prega, né, enfim, para as pessoas que estão ali, e ele cita Davi. E ele cita um salmo de Davi que é tão interessante, porque ele começa dizendo, e a gente estava esboçando isso, né? Ele começa falando, vejo que o Senhor está comigo. E aí, logo depois ele fala, não é de se admirar que a minha boca o louve. Então é tão interessante porque você começa, primeiro, né, a consciência de Davi em relação a vejo que o Senhor estava comigo, ou seja, ele tinha consciência de que Deus estava com ele o tempo inteiro, né? E é muito interessante essa expressão, né? Não é de se admirar, ou seja, a consequência, né? Exatamente, quando eu ando com Deus, quando eu ando com Jesus, a consequência é você louvar a Deus. E se você se capacita profissionalmente, né, no estudo ali do instrumento, da música, etc., é mais fácil ainda esse fluir de Deus acontecer, né? Quer dizer, eu ando com Deus, eu imagino que muitos louvores que você compôs, enfim, é meio que essa expressão, né? Você está com Deus e eu já ouvi muito, né, assim, de pastores que estão, né, nesse movimento, que fizeram parte desse movimento também, do que a gente vive hoje como cultura de louvor e adoração no Brasil, enfim, falando sobre isso, né? O quanto que era genuína, né? Essa composição, ela vinha, na verdade, de um momento de oração, de uma experiência com Deus. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É legal você estar falando isso aí, que eu tô aqui pensando, cara, que tem muita gente que fica falando assim, pô, mas Davi, você tocou no nome de Davi, né? Uhum. É claro que a gente sempre sempre vai para a Bíblia e vai para esses caras, né, que eram muito ligados com louvor e adoração. É engraçado que tem muita gente que fala assim, poxa, cara, como é que pode Davi era aquele sem vergonha? Pô, o cara safado. Pô, ele chega no final das contas, Deus ainda fala assim, ele era segundo o meu coração. Então, era essas coisinhas assim, sabe, que é princípio, que fazia com que ele se aproximava do Senhor, sabe? Uma das coisas, né, porque tinham outras coisas, né, como ele se arrependia, sabe? Eu não sei como é que tá o coração da galera hoje, eu não sei como é que tá. A gente corre para acontece alguma coisa, porque ninguém é tão certo que não tem um momento de arrependimento. Eu não sei. Cara, eu não sei, eu não conheço ninguém. Eu não posso julgar também ninguém, mas eu acho tão difícil no mundo que a gente está vivendo, que a gente às vezes vê coisa que aborrece a gente e a gente abre a boca porque 5 minutos depois a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão. E uma coisa muito legal era isso. Davi falava assim, vejo que o Senhor estava comigo. E quando ele fazia as coisas também, que ele sabia que ele ia para o canto, ele chorava que não doido. E ele se arrependia. E ele estava sempre ali em contato, sempre renovando, se restaurando. Isso é legal a gente falar e as pessoas saberem disso, porque é muito importante que a gente tenha esse momento, para que a gente possa, quando a gente chegar na presença do Senhor, quando a gente está ali cantando, quando a gente está adorando o Senhor, a gente está com o nosso coração liberado para as coisas, né? A gente está com o nosso coração livre para que as coisas aconteçam. Eu estava conversando, né, a gente estava conversando agora, a gente vê como que quando as pessoas têm um contato legal, a banda tem, o grupo tem um contato legal, uma experiência e conhece, sabe? E se entrega. Cara, quando os caras entram para tocar é outra parada. O ambiente muda, tudo acontece. Até para orientar aí quem está assistindo, compartilha aí com o líder de louvor, com pastores, porque a nossa intenção aqui quanto em Church é justamente a gente entender esse processo, né, e a gente auxiliar a igreja a criar, isso a gente fala muito sobre gestão, né? A gente fala sobre gestão como uma responsabilidade do processo, no sentido do que, poxa, o que é o processo da igreja que a gente faz hoje, né? A gente chama para um culto, começa um louvor, a gente ministra a palavra, né? E a partir disso começa então esse começo da jornada da pessoa na igreja. Mas você vê que dentro do que a gente faz hoje, o modelo que a gente costuma fazer, tem o louvor ali em primeiro lugar. Então o que a gente pensa é o quê? Como está o louvor? Qual é o processo para você entrar no louvor? A gente estava conversando antes de entrar, como o Carlos falou agora, e eu citei algo que me chamou a atenção, é sobre isso que eu queria que você comentasse, né? Certa vez estava no VOA, que é o evento do Randy Clark, parceiro nosso,
E aí eu tava no evento, mas como tava lá quanto em church, eu tava participando de podcast, enfim, falando com o pastor, com o outro, recebendo. E aí eu falei, poxa, infelizmente eu tô no evento, mas não tô participando do evento, né? Mas eu vendo, assim, um mover de Deus incrível. Eu ia no banheiro, o pessoal no chão, o cara passava de cadeira de roda, voltava andando. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, Pedro também tava lá, né? Sim. E aí, deu uma tarde lá que a coisa ficou mais calma, eu falei, vou entrar, ver como é que tá o evento. Só que eu tava assim, não tava conectado com o evento. Eu tava no evento, mas eu lembro que eu, ali na igreja da cidade, pastor Carlito Paz, grande pra caramba, e eu descendo ali, né, ali a parte principal deles lá, muito grande, e eu vendo, rapaz, olha, tá cheio, prestando atenção na iluminação, tá calor, tá frio. E nisso, quando passou da metade, eu entrei numa atmosfera que eu não levantei a mão. Eu não comecei a adorar. Eu entrei em algo, comecei a capotar, fui parar lá no altar. Eu lembro quando a gente estava conversando com o time do Randy Clark, e eu falei pro meu time, vocês vão estar com ele, né? Eu queria que você fizesse uma pergunta. Porque, diferente das outras vezes que eu me esforço a entrar na presença e etc., a sentir a manifestação, né, do Espírito Santo, você vê que você começa ali quase pegando o tranco, né? Você vai lá, levanta, daqui a pouco, né, algo te toca. Mas essa foi diferente. E eu queria que a nossa contribuição é essa. O que está acontecendo que serve como princípio para a igreja? Porque algo diferente aconteceu. Ou seja, eu não estava conectado, entrei numa nuvem que deve ter sido um processo, um princípio ali. E o que eu gostaria de saber é o quê? Eu até perguntei, falei, olha, faz uma pergunta para ele, por exemplo. Para a gente passar para a igreja, não no intuito, né, de levantar uma bandeira, etc. Mas no intuito de, poxa, queremos que isso seja o louvor, né? Deus habita no meio dos louvores. A gente não quer essa experiência, a gente não quer nas nossas igrejas. Quais são os princípios? E eu fiz uma pergunta muito para poder provocar um pensamento aí, né? Falei, olha, eu queria saber o seguinte, tem um louvor lá que estava sendo protagonista de tudo que está acontecendo. Acredito que antes daquele evento deve ter sido um preparo de jejum e de oração. Então você vê processos acontecendo antes também. Mas eu falei o seguinte, olha, eu tenho uma dúvida. Se o baterista dele faltar no dia, e aí? Vai subir um auxiliar que ele não conhece, vai tocar? Tem um princípio nisso? De você ter um conhecimento, de ter saber quem está subindo, saber como está essa pessoa, ter uma caminhada. Gostaria disso, ainda não tenho essa resposta. Mas eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa seriedade, você comentou um pouquinho agora, queria que a gente pudesse falar, mas poder auxiliar a igreja, essa seriedade de quem sobe, de como encarar isso, pode subir qualquer um, subir que eu falo para tocar no altar, etc. Como é que tem que estar a vida, qual é o acompanhamento, o que o pastor pode prestar atenção para que a gente possa, no altar, ter uma responsabilidade que chame a presença de Deus de uma forma genuína, que cause transformação. Como é que você vê isso? Foi longa, né, a pergunta, né? Mas eu entendi o conceito. Na verdade é o seguinte, eu já vi várias vezes, com vários líderes em várias igrejas que eu fui, que o pastor falou assim, fica aqui comigo aqui no gabinete, deixa o pessoal lá, porque a banda já começou a tocar, aí tá entretendo o pessoal lá, tá esperando o povo chegar, que o povo demora a chegar, então eles estão tocando lá, fica aqui, daqui a pouco a gente vai para lá. Fala assim, poxa, mas eles estão tocando, não começou o culto? Não começou a celebração? Ah, não, eles só estão tocando lá para o pessoal se arrumar, se entreter lá e tal. Eles estão lá fazendo a música. Rapaz, eu fiquei assustado com aquilo. Não falei, porque o pastor é meu amigo. Eu fiquei com medo de perder a amizade dele. A gente fica sempre assim, né? E essas coisas é muito ruim, a gente não ser verdadeiro. É ruim demais, cara, muito ruim. E aí eu falei, não, mas eu quero ir para lá. O senhor pode ficar aí, eu vou para lá, que eu quero estar participando disso. Então, a partir desse momento, na nossa escola, né, na Rio de Adoração, a gente começou a falar sobre o princípio de louvor efetivo.
eu acho o seguinte, a gente não tem que chegar na igreja e ficar passando, ensaiando, afinando o instrumento com o povo chegando. Quando as pessoas chegam dentro da igreja, já tem que ter uma atmosfera, já tem que ter um ambiente. Mesmo que não tenha um som de teclado lá tocando ali com aquele um tom bem bacana, assim, um pad bem bacana assim, que dá aquele clima, né? Para as pessoas chegarem. Poxa, ali, né? não, aí o cara chega maluco do trânsito. Tem mulher que chega com o marido e fala assim, vai lá levar dinheiro pro pastor de novo. Aí outro vai não sei o que, e fala, e as crianças não deixam, e não sei o que, o marido chega, aquela confusão toda. O cara arrumou confusão no trânsito, levou uma fechada. Então a igreja tem que ser um ambiente que o cara chega e o cara respira fundo, sabe? Eu tava precisando desse lugar. Se o cara chega lá, tem os caras testando a luz, testando o som, alô, oi, 1, 2, 3, aquele negócio. Cara, não é, cara. Aí o cara vai olhar, a mulher vai olhar pra bolsa da outra que veio com a mesma bolsa do domingo passado, vai olhar pro cabelo, vai com não sei o que, vai na roupa, aí veio com a roupa semana passada, veio aqui. Cara, não sabe, até a pessoa vai pegar no tranco. Vai ser esse negócio de pegar no tranco. Não existe mais isso. Sabe? Existe você chegar e você já se ambientar que aquele local ali, que aquele local você pode levar ele para onde você for, você pode levar para dentro do teu carro, você pode levar para dentro da tua casa, você pode caminhar com isso e você pode ensinar isso para as pessoas que andam com você e que estão vivendo um dia desesperado. As pessoas estão vivendo dias desesperados. E esse momento que a gente pode fazer isso, a gente tem esse momento de gratidão, de celebração nossa interna, sabe? Sem nenhuma aflição. Isso é muito legal. E a gente tem pensado nisso, a gente tem vivido isso, e não é que a gente quer, a gente tenta passar para as pessoas que tem que ter um ambiente legal. As pessoas, a banda tem que estar em contato com o que vai ser pregado, sabe? Para poder fazer todo o caminho, a verdade, a vida, que é o caminho do tabernáculo, que é onde o mais importante. A gente, quando a gente está fazendo louvor, é importante, mas não é o mais importante. O mais importante tem que ser a entrega da palavra, porque as pessoas têm que estar com o coração pronto, preparado. Onde que tem essa entrega e essa preparação? Aqui, ó, no louvor e na adoração. Quando chegar na palavra, rapaz, eu fico maluco. Quando eu faço um louvor assim, eu falo, depois de mim é o quê? Aí a mensagem. Aí o cara vai falar assim, gente, vai ter churrasquinho na hora do almoço, quando terminar o culto. Olha, e sábado tem a nossa viagem, que a gente vai fazer não sei o quê. Olha, tem umas outras coisas aqui. Rapaz, quebrou tudo, acabou tudo, cara. Porque a palavra é uma extensão do que foi... Cara, quando o pastor pega, quando ele pega, ele já pega um osso duro já, ele tem que fazer todo o movimento para poder trazer. Aí que vem... Aí chega, cadê o teu tecladista aí? Aí o tecladista vem e começa a tocar. Aí o cara dá e fica aqui no telefone aqui atrás, ó. Pisa no pad, aqui no pedal. Não é você não, tá? Não tô falando pra você não. Você que tá assistindo aí, não é pra você não. É lá no Iraque. Aí o cara vem aqui, ó, o pastor tá aqui, abre a Bíblia aí em Salmo 93. Né? Aí o cara vem aqui, ó, fica no celular. E a gente tá lá em cima, porque tem igreja que tem galeria. Aí o cara não esquece que lá da galeria dá para ver que ele tá mexendo no celular aqui. E o cara só deu aquele lá aqui, né? E tá aqui, ó, o celular. Tá em outro lugar. Então, o que a gente precisa é harmonizar isso, sabe? Eu acho que precisa ser muito legal, é para todo mundo, não é só para as pessoas que estão lá. O músico que está tocando, ele tem que receber também, ele está dando, mas ele tem que voltar aquilo, porque é tão legal, cara, quando a gente canta, a gente ministra com a igreja, e a igreja também retribui aquilo. Se você já viu eu ministrando, você sabe o que eu falo. Agora eu quero ouvir vocês, que tem um coral aí, tem um povo cantando aí, tem aí. Não é porque eu quero que as pessoas cantem, é porque eu quero ouvir o que eu estou mandando para eles. Porque isso me abençoa de uma forma absurda. E abençoa também a banda que está junto, sabe? Então, teve uma época, não sei se vocês lembram disso, o pessoal fala assim, adorador sem face. Os caras ficavam tudo de costa. Você lembra disso? Aí, quando eu cheguei no lugar, estava todo mundo de costas. Eu chego para cantar, eu fiquei atrás. E eu estou vendo eles. Eles estão rindo, estão contando piada, estão falando com o outro, estão olhando não sei o quê, mas estão de costa. É o adorador de false. Né? De false. Adorador de false. E eu ficava tão triste com aquilo, cara. Eu entrava com... Poxa, e eu chegava em casa... Como é que foi? A Adriana perguntava para mim, como é que foi? Foi legal, eu não queria falar, cara. Sabe, não queria esticar aquilo que eu tinha visto, sabe?
Mas às vezes o negócio era tão forte para mim que eu chegava e comentava com ela. Não é que eu sou melhor do que ninguém, nada disso. Eu estou num processo de aprendizagem eterno, sabe? Um processo de aprendizagem assim que não vai ter fim. Porque as coisas são novas, as coisas mudam, o Senhor muda, o Senhor traz coisas novas e a gente precisa aprender. A gente está vivendo um tempo agora muito diferente do tempo que a gente viveu lá atrás. Né? Agora a gente está com a tecnologia dentro da igreja, agora a gente tem telão, a gente tem as imagens que aparecem ali atrás e aquilo, porra, aqui não sei o quê. Não, é legal isso, sabe? Se a gente tem uma harmonia, se a gente tem o Espírito Santo junto, se movendo, a gente precisa aprender essas coisas. São tudo. Quando a gente fala de princípio, as coisas não mudaram, não, porque a gente fazia com o que a gente tinha. Hoje a gente faz com o que a gente tem, mas o princípio é o mesmo. É para um lugar, é para uma pessoa. Não muda de jeito nenhum, não muda. Mas a gente sempre fez com o que a gente podia. Lá atrás a gente fazia, a gente tocava com o que a gente podia, a gente não murmurava. A gente tinha um cara dentro da banda chamado Janires. Foi o cara que fundou o Rebanhão, que montou tudo. Ele falou, cara, ó, é o seguinte, o pastor não quer que entre com guitarra? Não vamos reclamar não, cara, vamos fazer, vamos tocar. E assim foi. E até que os caras descobriram que existia algo diferente. E a gente precisa disso, mostrar que existe algo diferente em nós. A minha preocupação das pessoas tocarem no automático, botar a guitarra no braço, nas costas, ir para outro lugar, ir para outro lugar, ir para outro lugar, segunda num lugar, terça no outro, não tem um pastor, não tem um pastoreio, não tem aonde respirar, aonde falar o que está passando, porque as pessoas tocam, gostam pra caramba, os músicos são apaixonados, eu sei disso porque eu sou músico, eu sou apaixonado pelo meu instrumento, eu sou apaixonado por cantar, mas se a gente não tiver alguém pra gente conversar, pra gente falar, pra gente abrir o nosso coração, a gente morre. Ou seja, o músico também precisa ser discipulado, né? Não, principalmente. Como tem pastores agora discipulando pastores. Exato. Tem pastores discipulando. Por quê? Porque os pastores também precisam disso. Precisa abrir o coração. Prova disso, que a mídia mostrou aí, que a gente viveu um tempo aqui agora, não sei como é que está agora, mas um tempinho para trás, que foi o maior índice de suicídio de pastores. Porque não tinha com quem conversar. Não tinha com quem falar. Ele não podia chegar para a igreja e falar. Se ele chega e fala para a igreja não tem misericórdia. Falta misericórdia. As pessoas leem a Bíblia e querem seguir a Bíblia só no que interessa. E fica numa expectativa também de um super-homem na liderança, né? É, não é uma realidade, né? Todos somos carentes da graça de Deus. Muito, sabe? E a gente precisa, como a gente está falando aqui, né? A InChurch me trouxe aqui para a gente conversar um pouco de música, né? Dentro desse projeto todo, dentro desse processo tecnológico, esse processo de hoje que a gente está vendo. Eu tenho que dizer isso, cara. Os músicos têm que fazer isso, porque vai chegar uma hora que vai ficar sozinho de tudo. Porque não tem músico ajudando músico. Por quê? Não existe isso. Não existe um pastoreio. Não existe um discipulado. Cara, você não pode. Cara, eu tô contigo. Sabe? Se você tem que ficar com a tua esposa, eu vou ficar no teu dia. Sabe? Cara, ninguém quer saber de ninguém. Não, no meu dia tal, porque eu tenho outro compromisso. Então, a gente precisa de ter amor, tem que ter misericórdia. Isso não funciona só a gente falando lá de cima para a igreja. Tem que ter, a gente precisa viver isso, a gente precisa ter isso nos nossos corações e a gente viver isso como princípio básico e efetivo para a gente poder ser aquilo que o Senhor espera da gente e que a igreja espera. Porque quando a igreja abre a porta lá, cara, tudo quanto a gente está entrando ali. É um hospital. E você tem que dar remédio. E você tem qual remédio que você dá? E como é que a gente dá aquilo que a gente não tem? Como é que dá o que não tem? Se a gente não está cheio de Deus, se a gente não está vivendo ali na presença de Deus, como é que a gente dá o que a gente Exatamente não tem? Isso, gente. Eu acho que o ponto é esse, né, Carlinhos? A gente falou aqui, muito cuidado, porque aqui a gente não quer ser desrespeitoso, não quer ser de jeito nenhum. Que sabe tudo. Não, de jeito nenhum. Quero até me retratar, até porque eu acho que é uma conversa, mas quando eu falei ali, entra um baterista ali novo e tal, uma que eu tenho lugar de falar que eu sou baterista também. Então, ou seja, só falar, sempre os bateristas, né? Deixa eu pedir licença um minutinho. Carlinhos, eu tenho um compromisso agora, como eu falei logo no início, pessoal, então eu vou precisar sair aqui agora, mas você pode ter certeza que eu vou daqui a pouquinho voltar aqui para ouvir tudo que rolou de papo aqui no podcast.
Você que está assistindo aí, não deixe de compartilhar. Se você está gostando do que está acontecendo aqui, se você está entendendo que isso está tocando a tua vida, está falando com o teu ministério, compartilhe agora esse link com todo mundo que você conhece, que também faz parte do Ministério de Louvor, com o teu pastor, com pessoas que são envolvidas com isso, porque eu tenho certeza que daqui para frente esse papo só vai melhorar, só vai aprofundar e isso vai impactar positivamente o seu ministério e a sua igreja. Tá bom? Obrigado, Carlinhos. Valeu. Vai com Deus. Eu que agradeço aí. Lá, viu? Bom, voltamos aqui, depois que o Pedro nos abandonou. Tô brincando, gente, mas teve que sair. Mas vamos lá, o papo tá bom. Como eu estava falando, a nossa intenção, então, é essa conversa. Você falou aí que a gente precisa conversar. Eu acho que aqui é uma conversa. Ninguém sabe tudo, tá todo mundo aprendendo. Sim. E todo mundo com a grande vontade de transformar vidas, de servir a Deus, de provocar os céus para que venha a presença manifesta de Deus e transforme vidas. E desse intuito a gente tenta entender onde talvez possamos estar errando ou descuidando de alguns processos. Você falou de um processo, a Bíblia fala muito sobre o processo. Eu converso muito com a igreja sobre isso. Pastor, como é que está o processo? Como é que deve ser o processo para poder servir na igreja? Porque às vezes a gente cuida do servir em um ministério, mas às vezes não cuida do servir também no louvor, que é algo, você vê que como você falou, é a porta de entrada. A pessoa entra na igreja, ela se depara com esse momento. Como é que está o processo? Sobe quem? A pessoa tem que andar com a igreja precisa saber quem é essa pessoa, discipular, conversar. Essa pessoa tem que ter um ponto, como você falou, né? Será que músicos, como você, Carlinhos, pode se colocar à disposição para ser também um ouvidor e não discipulador, porque a gente pode estar falando aqui, agora vou botar músico para discipular os músicos. Não, é pastor que discipula música, tá tudo certo. Mas até porque você é pastor também, né? Mas o ponto é, precisamos conversar. O que tem dado errado, onde a gente tem tropeçado em relação, a gente vai entrando num automático de uma correria. Esses dias eu vi um músico falando, rapaz, tá uma correria agora pela quem grava primeiro uma versão, não sei o quê, né? Aí teve muita polêmica com esse músico falando sobre isso. E, enfim, não que eu discorde, não que eu concorde, mas eu concordo com o quê? Com conversa. Será que o que nós estamos fazendo está servindo a igreja? Porque a nossa intenção na Church é isso, é como é que a gente auxilia a igreja a atrair, cuidar e capacitar pessoas. Então, é nesse sentido que a gente faz esse podcast, que a gente traz pessoas como Carlinhos, né? Como é que você vê isso, o Carlinhos, essa questão, né? Você queria responder ainda a pergunta anterior, mas como é que você vê essa seriedade com o altar, né, que foi a pergunta que eu fiz, e essa falta, às vezes, dessa conversa. Às vezes o músico realmente se sente só, né? Como é que você vê uma saída prática para a igreja para poder resolver esse problema também? Então, eu queria muito responder a pergunta anterior, só fechar, né? Porque você falou assim, que você estava lá no evento, lá no Carlito, e aí você viu aquele movimento todo acontecendo, e aí você deu vontade de você fazer uma pergunta pro Renz, né? Se faltasse o baterista, você ia pegar um baterista passando ali na esquina, e você ia colocar ele para tocar lá. Primeiro que eles não iam ter esse problema, porque eles iam ter um monte de várias bandas que iam, com certeza, ia pegar um baterista de uma das bandas, ia colocar, já estava preparado, já está naquele movimento, e tem também o conhecimento de como funciona a questão da igreja e tal, né? Mas se não tivesse ninguém, eu acho que ele não colocaria. Porque eu acho que a pessoa tem que, quando ela sobe para o altar, ela tem que estar em comunhão ali com os outros músicos, porque as coisas têm que acontecer, né? Eu vi acontecendo assim, de uma outra igreja lá dos Estados Unidos, eu estava num evento em Brasília, os caras simplesmente deixaram a igreja cantando, eles botaram o instrumento no chão e todos eles se ajoelharam, entendeu? Então tem músico que não gosta disso, né? Tem músico, quando a gente vai tocar uma música assim, para poder trazer a igreja mais para perto, mudar o repertório, você está com aquele repertório, set list ali. Se você muda ali, o cara não toca. Você olha,
Você olha para o lado, Essa é outra polêmica. os caras guardaram os instrumentos, botou a mão aqui, ó, e aí várias vezes aconteceu isso comigo, de eu ficar ministrando sozinho. Porque os caras não entendem. Agora, quando existe essa comunhão, quando existe esse sentimento, quando existe essa postura de estar ali junto, de ser acompanhado, de fazer parte ali do grupo, aí a coisa acontece diferente, porque o caso, pô, aquilo ali, isso é a direção de Deus. Eu tô junto, tô nessa, porque tem que entender essa questão da direção que Deus dá. Às vezes o repertório tem um set list aqui, mas Deus manda ir para outro lugar, você tem que ir, cara. Você tem que ir, não vai colocar Deus numa caixa e vai, não tem que ser aqui, eu vou cantar isso aqui, e se você não quiser, problema seu, Deus. Porque nós ensaiamos isso aqui. Não é assim que funciona. Pode ter essa organização. Tem que ter, né, tem que ter. Mostra toda a seriedade. Não, tem que existir. Mas tem que ficar preparado para os princípios falar, vai ser ao contrário. Tem que existir uma organização, tem que existir. Você tem que ir preparado. Mas se ele pedir para mudar, meu amigo, Obedece. a gente tem que obedecer e vai dar certo. Para trazer a congregação. Não, vai dar certo. Vai dar certo, porque se ele pede, vai dar certo. Então, eu gostaria de terminar falando isso, né? E responder a tua pergunta bem claro, porque eu falei bastante ali, mas eu falei tudo isso que eu estou falando agora, eu falei dentro de um contexto. Mas eu queria fazer colocar isso mais claro, né? Eu acho que ele não colocaria, e é muito importante que o músico esteja em comunhão, que esteja junto ali, que esteja com o mesmo coração e com o mesmo sentimento. Muito bom. Bom, acho que respondeu tudo que eu comentei aqui, né? Bom, gente, com a saída do Pedro aqui também, eu tive uma ideia, não ia fazer, estava esperando o momento certo para anunciar, mas até devido a tudo isso que a gente está conversando e sobre tudo que a gente vê também, né? A Intiote, ela... o pessoal que acompanha sabe, né? A gente tem essa missão de auxiliar a igreja na atração, ou seja, do evangelismo, estratégias de evangelismo, né? Também de como a gente pode cuidar melhor das pessoas, usando tecnologia, usando estratégia, usando conteúdo, educação, e também como a gente capacita pessoas, né? Para que possa, então, a gente possa expandir sem perder, né? Então, a gente sempre fala, se não entendeu nada que a Intiote faz, é um grande projeto, junto com a igreja, a gente não faz nada sozinho, de expansão sem evasão, né? Estamos aí em 35 países e a nossa meta aí são 100 milhões de decisões para Jesus em 5 anos. E a gente gosta também de falar que a gente não está pelo número, a gente fala que são 100 milhões de uns. Então, ou seja, na verdade a gente quer alcançar cada pessoa, por isso que a gente se preocupa não com o impacto apenas, mas com a continuidade. É porque a gente sabe que são 100 milhões de uns, são uma pessoa, formando 100 milhões, cada uma com seus problemas, suas dores, e muitas delas estão gritando na internet. Bom, dentro disso, a gente tem ferramentas tecnológicas, educacionais, estratégicas, e a gente está vindo com mais uma ferramenta agora, que eu quero anunciar agora, não ia fazer, não estava preparado para isso, mas na saída do Pedro, o Gabriel Paulino estava aí. Bom, quero convidar já, Gabriela, a sentar aqui com a gente. Daqui a pouco vai pegar o violão ali também. E a gente está anunciando mais uma ferramenta da InChurch, que é uma banda, a InChurch Music, que ela tem uma missão não apenas do louvor, né, da música, né, mas é mais uma ferramenta de geração de cultura na ponta, né? Sidney, meu Deus do céu, vocês estão querendo o quê? Diversificar, etc. Não, na verdade é mais uma ferramenta mesmo de apoio à igreja, né? Então a gente tem uma missão, né, Gabriel? Seja bem-vindo primeiro. Obrigado, gente, é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte dessa missão. A gente está aí para ajudar as igrejas, servir as igrejas de diversas maneiras. E como o Sidney falou, o nosso objetivo é alcançar o coração das pessoas. É ativar essa chama que por muito tempo e por parte de algumas pessoas se apagou, às vezes por uma vida cansativa e rotineira, mas relembrar pro que nós fomos chamados, que é fazer discípulos de todas as nações. Amém. Amém. E é isso, a gente tem a banda, ela tem depois a gente vai apresentar direitinho, vai anunciar, mas ela tem essa missão, né, o Gabriel acabou de falar, dessa restauração da adoração, de também conversar com o Ministério de Louvor, com a igreja. Na verdade, todos os integrantes da banda são também pessoas que são da InChurch, trabalham
com tecnologia, trabalha com comunicação, de alguma forma está ligado a tudo que a gente está fazendo. E a gente tem uma missão bem clara lá na ponta. O que a gente quer é gerar, ser uma ferramenta para a igreja de geração de cultura na ponta. O que é isso? A gente tem essa missão, quanto banda, né, de gerar essa conexão com Deus. A partir de uma conexão, a pessoa receber propósito. Eu vou desencadear uma pergunta, tá? Conexão, pela conexão com Deus, né, experiência ali com Deus, você recebe propósito, e pelo propósito e conexão você tem responsabilidade com o propósito. Então aí você começa a exercer o ID. Sim. Não porque você foi chamado por um homem, você foi chamado pelo próprio Deus para poder ter a responsabilidade com esse chamado e começar a ir. Então é isso que... Sem a responsabilidade você não exerce, né? Sem a responsabilidade, sem essa... Acho que se você tira um desses pilares, alguma coisa dá muito errado, né? Uhum. Ou seja, você tira a conexão com Deus que a gente acabou de falar. Se a gente não está cheio, como é que a gente vai exercer o ID aqui? A gente está... Né, eu lembro ali da passagem de Pedro, né? Pedro, ele falou, não tenho nem ouro nem prata, que eu tenho eu te dou. Então ele estava cheio de alguma coisa e aquilo lá curou. Uhum. Então é a diferença da tua palavra ou da tua música tocar um coração ou curar o coração, curar a alma, né? Então quando você está cheio, você pode transmitir algo que transborda, né? Então é mais ou menos isso. Tira um pilar desse, um vai faltar. Conexão com Deus, receber o propósito, você começou a ir. E aí a gente quer, acho que a mensagem da banda é essa, no final eu falo, olha, você é pastor daqueles que te seguem. Eu tenho falado, ontem estava com a minha equipe reunida, eu falei, gente, a gente precisa explicar para a igreja o tamanho dela. Porque a gente às vezes pergunta para um pastor e fala assim, pastor, são quantos membros lá? Qual o tamanho da igreja? São 500. Aí eu falei, vamos fazer o cálculo? Porque ele não está sabendo. Porque se você pegar os 500 e a influência dessas pessoas, principalmente das redes sociais, ele pode descobrir que ele tem 500, que ele tem 20 mil. Sim. Não tenho 20 mil alguma, não. Você tá doido? É porque o quê? Você não gerou uma cultura da responsabilidade na ponta, onde a pessoa tem esses 1000 seguidores, mas acha que quem tem que pregar é o pastor. E muitas das vezes, a gente está falando de música, muitas das vezes essa responsabilidade nem também está com o louvor. Se o louvor soubesse que ele também é porta de entrada para que essa pessoa que tem 1000 seguidores influenciasse da ponta, a gente poderia ser mais intencional. Bom, seguindo isso, eu queria te perguntar justamente isso, como você vê esse processo, né? Você gerar então uma conexão que gera um propósito na pessoa e que gera uma ativação, né? Sendo claro da pergunta aqui. A gente vê, por que a pergunta? Porque eu vejo que às vezes a pessoa serve na igreja, ela se sente muitas das vezes um espectador, então eu vou domingo para assistir, e não se sente responsável para com um chamado. Então às vezes a pessoa até é um voluntário na igreja, mas é um voluntário que foi chamado porque estava lá, se você gosta de criança, então serve, né? Ali da criança. Talvez se ela tivesse essa conexão com Deus e recebesse um propósito, ela descobriu que por mais que ela seja pedagoga, Deus está chamando ela para poder servir na administração da igreja, por exemplo, né? Como é que você vê, você que desbravou com a música, o papel do louvor nesse processo contínuo da igreja, né? Então, o que eu vejo é que o músico, ele pode ter pode sair dele várias vertentes. Uma é ele ser um adorador junto com a igreja ali, ser um celebrante do culto, a parte do louvor e adoração, e pode ser um multiplicador. Ele pode falar com as pessoas, falar com os músicos, conscientizar, porque tem muita gente que é doida para poder estar cantando ali, mas não canta nada, cara. Entendeu? Mas porque Deus falou. Não, Deus não falou, velho. Se ele tivesse falado, você tinha uma capacitação que ia somar, porque tem gente que não canta, cara, e quer cantar, simplesmente pelo fato de estar ali na frente e ter 40 minutos de glamour. A gente tem que falar isso, infelizmente a gente tem que falar dessa forma. Porque
Porque ó, às vezes tem gente que tem a motivação certa e tal, mas tem outras que não têm a motivação correta. A ideia dele é outra, a intenção é outra. Né? O cara quer ter um instrumento bacana, pede pro pai comprar uma guitarra maravilhosa, um monte de pedal, e tá ali fazendo, pisa nos pedais, mas não acrescenta nada musicalmente. Né? A gente está falando de uma das vertentes que pode sair dessa pessoa, né? Que a sonoridade, a música que ele faz, a capacitação dele musical, mas ainda tem muito mais do que isso. Para ele ser mais do que isso, eu posso puxar que a multiplicação, ele pode ser um músico que tenha tanta versatilidade e que as pessoas gostem tanto dele, que ele pode atrair gente para ele ali. Ele atraindo gente para ele, ele tá sabendo, ele tem que entender se ele tem um Espírito de Deus, se ele tem um Espírito do Senhor dentro dele, ele não está atraindo para ele está atraindo para Deus, para o Senhor, para que as pessoas venham. É um monte de músico que ele pode capacitar os músicos para estar ali, para ter várias bandas, para a igreja trabalhar em vários momentos da igreja. Tem igreja que tem um culto. Tem o culto principal e tem vários cultos acontecendo, e para esses vários cultos acontecerem, tem que ter gente capacitada dentro do mesmo patamar dos outros, porque senão o cara não vai querer ficar lá, porque as pessoas têm ouvido. Aqui não está legal, eu vou lá para o outro. As crianças. Tem que ter gente preparada para poder ministrar para as crianças dentro da igreja, porque os cultos de criança, em certas igrejas, cara, tem mais criança do que no culto principal acontecendo. E você tem que estar cuidando deles ali, porque, cara, tem que cuidar dele, porque se não cuidar dele ali, chega segunda-feira, ele vai para a escola, e quem vai cuidar vai ser o pessoal lá da escola. E ele tem que ter um preparo para chegar e não aceitar, não receber, já ter o coração já. A questão, a gente fala muito aqui esse dado, né? Tem um dado que mostra que as pessoas passam 9 horas online, né? Uhum. Os pais entregam o aparelho na mão da criança para a criança ficar quietinha e não atrapalhar ele. E a gente fala que quem tem discipulado muitas crianças são esses influenciadores mirins, né? Sim, você não precisa ir muito longe. Você chega num restaurante, você senta ali no restaurante, você vê os pais dão o telefone para a criança fica no carrinho ali, para ele poder conversar, ficar com os amigos, beber, não sei o quê, e a criança fica lá com o celular na mão. Às vezes você vê uma criança que está com a mãe, porque uns sobem, ou fica na salinha, né? Mas quando você vê uma criança no culto, no ambiente de culto, né, da igreja dos adultos, normalmente a mãe bota, o pai bota no pad ali, ele fica no culto vendo ali, né, no iPad. Mas eu acho que o músico, ele não é só músico, ele não é só um cara que fica ali tocando, que fica ali na frente, fica ministrando. Não é só música, tem muita coisa. O que nós precisamos entender, eu falo nós, porque eu também sou um músico, eu também sou um cantor, eu também sou um ministro, e eu não fico falando assim, vocês, porque a gente fica se colocando numa posição de muita sabedoria, de muita inteligência, eu sabo tudo, né? Eu sabo tudo, entendeu? Então a gente não pode se colocar, a gente tem que se colocar como todos. Sabe? Nós precisamos disso, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ir muito mais além da música, do instrumento, né? A gente precisa ter uma intimidade tal com o Senhor que a gente vai pegar o instrumento e a gente vai fazer música, a gente vai compor para que a igreja seja ministrada, para que a igreja cante, para que a igreja vá além daquilo ali, porque chega uma hora. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu pensando bem aqui, aí eu não gosto de falar porque tem os caras novos que falam assim, isso é velho, esse cara é velho, tá aí com ciúme da gente, que não tô, cara, não tô. Porque é o seguinte, as músicas de hoje, elas duram 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco tem que entrar outras. Existe uma necessidade muito grande de ficar se trocando. Cara, a última geração de música que ficou foi Rompendo em Fé. Foi Rompendo em Fé. Depois de Rompendo em Fé, eu não me lembro mais, não. A Aline sempre traz. A Aline, eu tenho liberdade com a Aline, que eu sou muito amigo deles, amigo do Gilmar. Então, sou amigo do Fernandinho. Graças a Deus, não tem problema com ninguém. Essa rapaziada, assim, são meus amigos mesmo. Então, cara,
vem música, coloca música, mas a necessidade de se trocar, de trazer coisa nova, porque saiu uma lá não sei aonde, lá no Texas, cara, tá arrebentando lá. Mas quando vem para cá, se você for olhar, eu morei nos Estados Unidos. Eu sei como que a música é cantada lá e como que a música é cantada aqui. É uma outra realidade, é uma outra coisa, porque tem que mudar, tem que mexer na métrica da música para poder fechar a métrica. Muda-se a palavra, muda tudo, já perdeu tudo. Tem muita coisa linda, lindíssima, e tem muita coisa muito abençoada acontecendo que a gente traduz e que fica legal, e que tem esse sentimento. Não estou falando mal de nada, nem de música, nada. Eu estou fazendo fazendo uma comparação. Cara, sabe o que eu costumo dizer para a rapaziada? Ó, gente, uma tristeza é uma música. Uma alegria é uma música. Uma decepção é uma música. Um sentimento, uma glória, um presente, uma bênção é outra música. E a gente tem que colocar isso, porque as pessoas também passam pelas mesmas coisas que a gente passa. Nós passamos, não é nada diferente. As pessoas são diferentes, mas os acontecimentos, a situação econômica, a situação do mundo, a situação do Brasil, a situação da cidade, das prefeituras, dos municípios, eles vêm da mesma forma, agredindo as pessoas sentem muito e a gente tem que colocar o que a gente tem passado, porque com certeza a gente vai atingir um coração que está passando pela mesma coisa que a gente está passando e a gente precisa transformar isso em música. Eu falo muito isso pro pessoal, eu converso muito com as pessoas. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, tá tudo certo. Mais verdadeiro e mais local, né? Porque, mas eu te respondi? Respondi, tá. É porque eu falo demais, viu, gente? É porque a gente está conversando, surge tanta coisa, a cabeça da gente fica com tanta coisa, a gente vê tanta coisa acontecendo, sabe? Cada lugar, cada final de semana a gente está num lugar e a gente também está na nossa igreja, né? A gente está na nossa igreja, na comunidade, que eu faço questão de ficar sentado lá, escondidinho lá, para receber, para me encher, eu preciso ficar cheio, sabe? Mas eu vejo as coisas acontecendo nos lugares. As pessoas chegam para mim e falam assim, se você vier cantar aqui pela minha cidade, não tiver ninguém, estou à disposição, viu? Eu acho tão legal aquilo. Mas, por outro lado, eu fico preocupado, sabe? Poxa, o que realmente está fazendo? Não tem tempo para falar, para parar, para conversar, porque é tudo muito rápido. Eu tenho que voltar, porque eu tenho que pegar um voo. Eu estou longe pra caramba. 5 horas de um aeroporto, eu tenho que correr. Mas eu fico com o meu coração apertado, porque eu tenho que falar com aquela pessoa que falou aquilo. Pô, gostou pra caramba de mim, mas será que é só por causa de mim ou porque quer ter um trabalho, né? Entendeu? Então, se é para ter um trabalho, se eu puder, é claro que eu vou dar. Né? Na época da pandemia mesmo, eu fui para São Paulo fazer umas lives lá. Um amigo meu que é produtor me chamou, me abençoou pra caramba. Eu nunca pensei que ele fosse me abençoar daquela forma. Eu estava indo toda semana para São Paulo, mas ele falou assim para mim, Carlinhos, você não vai tocar com a mesma banda. Nós vamos abençoar outros músicos também. Então, toda vez que você vier, você vai tocar com uma banda diferente, porque eu quero abençoar os músicos que estão precisando. Cara, achei isso maravilhoso. Isso foi muito legal pra mim, cara. Sabe? Eu via, quando eu olhava pra trás, eu sempre tava com um cara diferente tocando ali, mas sabendo o porquê daquilo, o propósito daquilo ali, sabe? É o que a gente estava falando. É no propósito. Para você chegar no propósito, tem um processo. Você tem que passar pelo processo. Então, o fato dele já ter determinado isso, não, Carlinhos, eu vou te trazer, você não vai tocar com a mesma banda. Isso é um processo. E o propósito é ter eles ali tocando, sendo abençoados, levando a bênção para casa. Então, essas coisas que acontecem é muito legal. Por isso que eu falo demais, porque eu tenho que me lembrar dessas coisas e a gente não pode esquecer, nós temos que ser bênção na vida um do outro para que a gente possa ser bênção na vida da igreja. Acho que você tem que estar anotando aí esses princípios. Eu acho que a gente começou esse acho que é o primeiro a gente vai fazer. Acho que o próximo ano, vamos ver se a gente faz até junto aí, chegar que o nosso tecladista é importado, né? Ele está chegando dos Estados Unidos no final do mês agora. Nós vamos juntar, bater um papo aqui. E outros músicos também, a gente tem conversado bastante, um papo grande com o Davi Silva, Renata Marim, pessoal da Dunamis Music.
Então uma galera que a gente tem se juntado e conversado já também, isso que é legal. Essa turma é a turma que está vivendo o que está acontecendo hoje, né? E o engraçado é que isso é legal. como eu falo que são a galera que eu gosto mesmo de estar, vejo muita verdade, etc. Né? Tem DJ PV, o pessoal nem vê, um DJ, cara, o PV é um cara fantástico, coração enorme. Então a galera que a gente anda no meio que tá engraçado quando a gente conversa em WhatsApp e tal, tá todo mundo doido para se encontrar para poder adorar. Então, você estava comentando sobre essa questão da música, eu vejo que é algo que a gente levanta aqui quanto em Church, né? A gente fala muito dessas jornadas, a gente fala muito sobre responder às dores que estão sendo gritadas muitas vezes na internet, a ansiedade, a depressão. Você quer ver, Carlinhos? A gente tem uma estratégia aqui que é justamente dessa resposta às dores da internet, por exemplo. É uma estratégia que a gente entrega para a igreja. Um rapaz fez, chamado Arão, e ele teve a colheita, vamos falar assim, de 133 mil decisões para Jesus em um ano. Olha que legal, cara. Um menino, né? E por que eu estou falando isso? Porque o que mais conectou e converteu foram mulheres que a dor era meu marido está envolvido com pornografia, o que fazer? A gente não tem noção, às vezes, dessas dores. E aí, quando a gente traz, às vezes, e aí também nada contra, mas também nada a favor, enfim, fica no muro, acho que na verdade tem um mix disso. Cara, o que é bom lá de fora que está conectado com o que a gente está falando aqui? E o que tem que sair da gente mesmo? Conhecendo as nossas dores e respondendo a essas dores, né? Tava ouvindo qual o vocalista do Drops, qual é o nome dele? Quem sabe? Banda Drops, ele tava vendo ele contando como é que veio essa música, né, que tá estourada aí, mas super verdadeira, né, você vê que é algo que vem do coração. E eu lembrei você falando também numa conversa que eu tava com a igreja australiana e perguntando, e aí, como é que tá aí e tal, o que vocês estão fazendo e tal. E, rapaz, se eu fosse você, esqueceria o que a gente tá fazendo, porque tá todo mundo aqui perguntando o que o Brasil tá fazendo. Entendeu? Então, ou seja, eu acho que estão tentando olhar também para o Brasil e falar, cara, como é que tá a música do Brasil? Só que a gente, quando eles olham para cá, a gente tá com a música americana. Como eu já te falei, não tem nada contra, né? Até porque acho que tem que ser avaliado toda. Se está conectando, a questão é qual a intencionalidade que a gente tem para com cada composição, cada música que a gente está cantando aqui. Será que é para conectar, gerar o que a gente precisa gerar? Acho que é o ponto que tem que ser. Ou fazer um movimento, né? Ou fazer um movimento. Né? Você falando de movimento, eu ia te perguntar também sobre isso. O quanto que porque você veio com uma banda muito focada no evangelismo ali. Sim. Quanto a gente perdeu também esse poder da música quanto evangelístico, né? Porque a gente está mais olhando para dentro da igreja, né? E menos para fora, nesse sentido. Você acha que não? Mas algumas músicas que são até feitas para interno acabam saindo, né? Sim. A gente vê alguns nomes que pessoas do mundo conhecem ali, até quando busca algo, mas música que a gente consiga penetrar, como você falou ali no arpoador, a gente acha que não tem mais, né? A gente vê com uma música muito maluca, né? Assim, na época que os caras cantavam música da harpa cristã, né? Ou as bandas que traziam as coisas, as versões e tal, a gente via, minha vida aqui era muito louca. A gente chegava em Brasília, para tocar em Brasília lá, aí sempre tem os caras que chamam a gente, né? Fica, pô, ainda mais político, né? Fica, a gente tá com muita gente em cima da gente, o cara quer ficar perto da gente também. Aí a gente entrava dentro da câmara, a gente via as coisas acontecendo lá, aí a gente mete uma música, não se acende a luz do sol. Aí a gente estava numa gravadora, numa multinacional. Denúncia, né? Aí a gente estava numa multinacional, o cara falou assim, cara, ó, pra vocês entrarem, um cara que não é crente, velho. O nome dele posso falar, eu vou até pedir para ele assistir, quando entrar, quando eu estiver no ar. O nome dele é Julinho Teixeira. Ele era o nosso produtor, ele produz todo mundo, Chitãozinho, Chororó, todo mundo aí, é um cara forte pra caramba. E ele falou, Carlinhos, se vocês querem entrar na mídia, se vocês querem entrar aí no rádio, se vocês querem pregar o que vocês acreditam,
e não ficar só dentro de vocês, vocês têm que fazer uma música que ela tem uma abertura. Ó, eu descobri que um cara lá nos Estados Unidos gravou uma música chamada Jesus Love. O nome dele é Lionel Rich. E ele fez essa música para um pastor que pegou ele, cuidou dele, levou ele para casa e fez ele um homem, e ele virou um cara que todo mundo sabe quem é Lionel Rich hoje. Aí ele fez uma música para o pastor. Ele fez Jesus Love. E a história da música toda falando de Jesus, agradecendo ao Senhor. Grava essa música está estourada. Grava ela, faz a versão. Nós vamos fazer a versão dela, mas vocês têm que ter coragem para que vocês possam entrar em outro lugar. O que aconteceu? Em Brasília, em Salvador, num monte de lugar, na hora da Ave Maria, estava tocando Jesus Love. Foi substituído. Não que uma música é melhor do que a outra, mas eles precisavam mudar. Aí tocava Ave Maria e também tocava Jesus Love, Jesus é amor. Então, aí nisso a gente foi falando de Jesus. Só que a gente não cantava Jesus Love, a gente cantava Jesus é amor. Entendeu? Era uma oração que a gente estava cantando. Então, a gente passou por essas mudanças, por essas coisas todas que foram acontecendo, e a gente precisa ter isso. A gente precisa sair da igreja, das quatro paredes, e a gente tem que buscar o povo lá fora. É claro que hoje a gente vê muita gente sedenta, né? É mais o papel, como você falou, é mais o papel do músico. É. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara. As pessoas estão sedentas, e elas estão indo para dentro das igrejas, estão procurando, estão buscando, porque eles já fizeram de tudo. Sim, eu conheço gente que já fez tudo. Já foi para todas as religiões, já fez tudo. Agora a última é essa. O cara fala mesmo assim, a última é para a religião evangélica, você é evangélico, e não sei o que, já fala assim mesmo. Eu estava passando som em Campos, aí na hora da passagem de som entrou uma moça cheia de tatuagem no rosto, tudo quanto é lugar, e ela ficou sentada. E eu estou só prestando atenção nela e passando o som. Quando eu terminei de passar o som, nós guardamos as coisas, eu botei meu violão, ela levantou e veio. Eu vim só te dar um abraço aqui. Eu não vou vir para o culto, porque eu estou em outra situação da minha vida, mas eu vim te dar um abraço porque uma vez você foi uma bênção na minha vida. E eu fiquei vendo, eu escutei em algum lugar que você estava aqui, eu vim aqui te agradecer. Eu falei, mas você não vai ficar para o culto? Você não, porque eu estou em outro momento, comprometida com uma outra situação de religião, e eu não vou ficar aqui. Aí eu falei assim, ó, você não deveria ter falado isso para mim, porque você está indo embora, eu vou ficar aqui com meu coração muito triste por você. Sabe, eu não sei qual é a decisão que você tomou, mas só o fato de você falar que você não vai ficar aqui, porque você tem um compromisso com uma outra religião, isso me deixa com o coração apertado, porque eu não sei para onde você está indo, eu não sei qual é a decisão tua, mas que Deus te abençoe. Ela virou as costas e foi embora. Então, como ela, tem um monte de gente. Tem um monte de rapaz, tem um monte de gente, tem um monte de marido, tem um monte de mulher, escolhendo as coisas e vivendo uma vida complicada, uma vida do jeito que eles querem viver por causa de um compromisso, por causa de as pessoas, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os caras da igreja não têm compromisso, não querem ter compromisso, querem ir ali e buscar a bênção, querem só buscar a bênção, mas não quer o dono da bênção. Mas lá fora, os caras querem o dono das coisas, que está arrebentando com a vida deles, prendendo eles, trazendo eles cativos, né, com as coisas. Então, a gente precisa, como músico, a gente precisa, como compositor, fazer alguma coisa que a gente toque no coração dessas pessoas. Se você está falando que tem um plano de 100 milhões de pessoas durante 5 anos, aí eu olho para você e penso assim, não falo, mas agora eu vou falar. Quando eu comecei a cantar, a gente não tinha 5% de crente. Hoje a gente tem 40%. E eu continuo aí, sabe? Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu não vou ficar espalhando isso para todo mundo, vou ficar brigando com fulano, com ciclano, nada. Dá continuidade. As pessoas vão. Isso é muito normal, que as coisas mudem, mas que as pessoas sejam fiéis, que elas tenham conhecimento, que elas tenham esclarecimento, que seja verdade, cara. Porque vai chegar um dia. A gente não chegou aqui na nossa conversa nessa parte, mas eu vou antecipar. Vai chegar um dia que o cara vai falar assim, ó, pô, quem é você? Ah, eu cantei um monte de música, todo mundo cantou. Tem um monte de gente que chorou, tem um monte de gente que sabe,
até hoje. Aí vai falar assim, beleza, mas eu não te conheço, sabe? O que adianta, cara? O que adianta a gente fazer um monte de coisa, a gente participar de um monte de coisa e chegar no dia mais importante da nossa vida, a gente vê um monte de gente entrando e a gente ficar para trás. O que você fez foi... Sabe? Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. A gente está falando de música, a gente está falando de músico, a gente está falando de coração, de restauração, de sentimento. Porque música é tudo isso, cara. Sabe? Música é coração, é sentimento, sabe? Cara, o cara que toca e não sente nada, o cara tá doido, o cara tá com problema, tem que ir pro médico. Entendeu? Então, a gente precisa colocar isso para valer. Porque os caras que estão fazendo aí fora estão fazendo para valer. Eles se entregam de coração e alma. E vida. Eles vendem a vida. Muitos vendem a vida, sabe? Para poder fazer sucesso. Sabe? Vende para um empresário, vende para uma indústria, sabe? E a nossa vida, cara, ela está na mão do Senhor. A gente tem que ter consciência disso. Porque para que a gente vá além da música, para que a gente faça além do que a gente acha que a gente faz, mas nós temos um chamado, a gente tem que entender esse chamado. E é muito legal quando você fala assim, mas o Randy ia pegar uma pessoa qualquer para tocar. Não, porque tem um monte de gente querendo tocar, mas ele vai pegar aquela que tem um chamado, aquela que tem o coração voltado para aquilo ali, aquilo que se dedica. Porque quando o rapaz me chamou lá em São Paulo para cantar na pandemia, eu durão, sabia, porque eu vivo de oferta. O cara me chama assim no início, pô, todo mês entrava uma grana legal, que dava para me cuidar dos meus filhos, da minha esposa e da minha mãe, que eu sempre cuidei da minha mãe. Então, aí ele falou para mim assim, só que você não vai cantar com todos os músicos, a gente vai trocar para a gente poder estar abençoando. Mas eu falava uma coisa que eu não falei, mas os caras têm que ser músico. Não pode ser, como é que a gente chama? Porque tem gente que fala que vai acompanhar, em vez de acompanhar, persegue. Sabe? Tem músico, não, mas eu sei tudo. Chega lá, em vez de acompanhar, persegue a gente. E atira a gente que é músico, a gente sofre com aquilo. Tem que ser músico e não simpatizante. Não pode ser. Então eu falava isso para ele. Então, na verdade é isso. A gente tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Músico no lugar de músico. E pessoas que tem gente que acha que quer porque ali é bacana, porque fica, todo mundo vê, mas o lugar dela é lá, cara. É em outro lugar, cuidar de criança, cuidar da parte da administração, como você falou, ser um presbítero, ser um diácono, ser uma pessoa que vai fazer assim. Então, é muita coisa que acontece, cara, que é muito legal nesse meio que vocês estão entrando aí, que vocês estão fazendo. Eu acho bacana o trabalho de vocês. Eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês, apesar de não saber tanto. Mas eu acho que eu sei o fundamento. Você conheceu um pouquinho mais hoje, né? Mas vamos aprofundar. Eu acho maravilhoso tem coisa isso. Nova aí também. Tem muitas igrejas precisando do trabalho que vocês fazem. Eu acho que os pastores, aí, meus amigos que estão aí assistindo, vocês precisam conhecer o trabalho da InChurch, que vai ser uma bênção grande. Não é merchandising, não é propaganda, ninguém me pediu para fazer isso, mas eu acho que é muito legal para você. De repente você está aí se arrebentando, querendo fazer tudo, botando pessoas para fazer que não entendem do que está fazendo. E não está rompendo, talvez por causa disso. E nós precisamos romper. Não podemos ficar estagnados e contentes com o que está acontecendo. Quando a gente fala que as tendas irão se alargar, que as coisas vão acontecer, que pessoas novas virão, você alarga a tua tenda, vai ter gente para ficar ali dentro e vai ficar pequeno, você vai ter que alargar outra vez. Mas você precisa ter uma gestão, precisa ter gente para ajudar, para cuidar, para colocar vocês num patamar que talvez vocês não conheçam. Isso é muito legal. Amém. Obrigado. Gente, infelizmente estamos chegando no fim. É claro que a gente precisa terminar com uma música aí, pedir para o Gabriel pegar. Mas antes disso, eu gostaria até, Gabriel, se prepara aí, porque eu vejo muito tudo que você está falando aí, Carlinhos. Eu aqui estou na posição até Deus é um Deus geracional, né? E eu acho que tudo que você falou ali, né, da nossa visão de alcançar 100 milhões, você foi um desbravador, alcançou o que eu tenho a honra aqui de sentar na mesa,
é de alguma forma aprender e respeitar e te honrar quanto que você trouxe, pegar o bastão, te trazer junto. E aqui eu estou até na posição do meio, né? Posição aqui de também trabalhar junto com essa nova geração e conectando tudo. Acho que às vezes a gente rompe, né? A música agora é essa. O Carlinhos não, qual foi o princípio, né? De tudo isso que a gente começou, né? O Rebanhão, o Carlinhos Félix, eles foram os semeadores de tudo que a gente está colhendo hoje quanto louvor e música e abertura da música. Então, acho que a gente precisa aprender, ouvir, conversar, né? E passar para a próxima geração. Nesse sentido, é que eu queria te perguntar também, Gabriel, sobre isso. Primeiro fazer uma pergunta, depois você fazer uma pergunta como a nova geração aí para desbravador aí, né, para poder aprender. Então prepara uma pergunta aí, mas te perguntando algo aqui, sei que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas rapidamente, é sobre essa questão, como você vê a gente fala muito dessa polêmica do worship, né, que você comentou, tudo worship, negócio de nota, que são 4 notas e não sei o que e tal, mas você vê, aí eu sou pros dois na verdade, né, você vê que a gente evoluiu no sentido de, porque mesmo que sejam 4 notas, o pessoal fica brincando ou reclamando, etc., eu vejo que no cerne ali, você vê uma composição que leva a uma, de fato, adoração, ou seja, worship. O pessoal esquece às vezes que a tradução do que é worship, é a adoração. Né? Mas nesse sentido eu vejo um avanço, né, da igreja em si. Eu acho que a gente perdeu um pouco de, essa aqui é worship, mas quais são as músicas também de trabalho que estão impactando para fora, né? Mas como é que você vê esse duelo aí, né, de worship, o que o Carlos trouxe, né? O Rebanhão tocava de tudo, né? Você tinha ali o baião era que estilo aquele ali? Baião, fazer rock and roll. Estilo baião. Como é que você vê isso aí? Então, eu acho que eu tava aqui, gente, antes do Pedro sair, eu tava aqui ouvindo também. Eu acho que quando você se prende em um estilo musical, que o estilo do worship ali é o pop rock, é o pop, sim, eu acho que você deixa de alcançar, deixa de utilizar a música como uma ferramenta plena, você utiliza uma parte dela. Você conseguir circular por diversos estilos musicais possibilita que você alcance diversos tipos de pessoas. Eu acho que o worship ele tem um papel importante, mas também um baião, mas também um rock, mas também um jazz. Você tem pessoas, exemplo, em São Paulo, você encontra muitas igrejas que tem groove. New Soul, tem igreja. Cada igreja, cada estilo musical tem a sua importância e a sua ferramenta. Quantas vezes nós fomos abençoados pela Oficina G3, pelo Rebanhão, mas também pelo Tales, sim, pelo Eli Soares. São estilos musicais diferentes que abençoam a vida das pessoas de maneira diferente. Eu acho que essa exclusão, quem perde é a igreja. Quem perde somos nós. Vamos tocar somente o worship. Não. Experimenta. Você vai alcançar a vida de outras pessoas também. Eu acho que os estilos musicais eles podem andar em conjunto. Assim, eu queria só falar uma coisinha para poder fechar. Assim, para essas pessoas que ficam falando do worship, foi legal, porque tem muita gente que não sabe o que é worship, né? Fala assim, worship é um estilo. Não, worship é adoração, né? Eu fui cantar em Campo Grande, em Cuiabá. Aí um senhorzinho chegou para mim e falou assim, poxa, eu tenho uma fazenda grande, você conhece fazenda? Você é da cidade grande, você conhece? Eu falei, eu conheço, meu sogro tem uma fazenda. Fui algumas vezes lá, mas assim, eu não tenho muita intimidade com fazenda, não. Você quer conhecer a minha? Eu falei, caramba, ele já era um senhor, sabe? E eu fiquei sem graça de dizer não, rapaz. Aí eu tava doido pra dormir, sabe? Pra descansar um pouquinho, que isso era de manhã. Aí eu falei assim, eu quero conhecer. Ele falou, então tá bom, depois do almoço eu passo lá no hotel, eu te apanho e vou te levar pra minha fazenda. Aí tá bom. Aí, rapaz, o homem, eu pensei que ele fosse esquecer, mas não esqueceu. Aí ele foi, chegou lá, me pegou. Quando chegou na fazenda, eu olhei aquele campão grande assim, eu falei, o que o senhor planta aqui? Eu planto soja, eu planto milho.
Eu falei, poxa, mas isso tudo aqui só deve ter aqueles caminhões, aqueles tratores, né? Que espalha a semente, e o próprio trator colhe, e o próprio trator joga dentro da sacola lá e fecha tudo. Eu falei, não, meu filho, aquilo ali é muito caro, não. Como é que o senhor faz? Eu uso um boi novo e um boi velho. Mas como? Eu falei assim, eu boto uma cangalha, né? Num boi velho, num boi novo. Eu falei, mas como isso? Eu falei assim, porque o boi novo, ele tem a força, e o boi velho tem a experiência. E assim eu faço. E aí eu pude juntar. A gente pode muito bem caminhar junto. A gente pode muito bem andar junto com o novo e com o velho, que vai dar tudo certo. Porque um tem a experiência e o outro tem a força. E a rapaziada nova tem a força e a gente tem a experiência para poder falar de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. E a gente vai falar para eles não passarem por aqueles caminhos, que aquele caminho é pesado, eles vão perder tempo. Então a gente... Eu não critico por causa disso. Essa experiência que eu tive foi muito legal. Não critica, acho que não tem muito como ser criticável, né? Bom, Carlinhos, acho que a questão aqui não é nem aquele fim de papo com música e descendo os créditos, né? Aqui acho que é mais uma vez para servir de exemplo. Gostaria que a gente pudesse, não precisa ser tocar a música toda, mas músicas que você lembra do contexto dela. Justamente poder a gente apresentar, olha, essa música foi nesse contexto, foi feito com esse coração, saiu de um lugar de busca. Qual que é a música que você viu que tocou a igreja e que tem uma história por trás, para o pessoal talvez aprender um pouquinho do processo de composição e de princípios antes de fazer uma... Tem muita música, assim, eu vou... Como a gente tem pouco tempo... Pode ser o comecinho só para você lembrar. Não chorem aí, pelo amor de Deus. Não, eu vou cantar uma aqui, cara, que ela é muito importante. Eu tive lá me chamaram para cantar lá no Senado Federal. Eu fui todo animado com o meu violão. Aí dentro do meu violão tinha o playback. Aí eu falei, poxa, aí o cara falou, o que é isso aí? Eu falei, meu violão. Eu falei, não, aqui não pode ligar violão não, cara. Eu falei, poxa, então tá bom, eu ligo o meu playback, eu tenho um playback aqui, eu tenho um aparelhinho e tal. Não, também não pode não. Eu falei, poxa, como é que eu vou cantar? Aí o cara falou, se vira. Aí eu cantei uma música que ela se tornou uma música que eu sempre, quando estou num momento assim, eu troco a letra dela e ela encaixa muito certo, muito, muito sério. Eu quero aproveitar, já que eu estou aqui falando com vocês, nesse momento aqui especial, também falar de... Não sou só eu que vivi esse tempo, que trouxe esse tempo, que trouxe essa música. Tem várias pessoas. Tem o Azaf, tem o Bené, tem o Ademar de Campos. Eu gravei uma música que o Ademar foi o primeiro a gravar. Mas, na verdade, quem fez a música foi o Marcos Witt, lá no México, né? Que é o grande... É o Senhor e muito digno de louvor. Então tem esse pessoal todo que eu também tenho que falar. Não sou eu só. Então, né? Essa composição do Marcos Witt. Essa é do Marcos, Agora, uma música que é muito importante para mim, que a gente pode encaixar. Eu estava tendo um encontro de família aí eu coloquei família no lugar. E eu sempre faço isso com essa música, que se chama Senhor do Universo. Que ela é uma oração que a gente pode cantar em qualquer situação, em qualquer momento, para qualquer pessoa, que é assim, ó. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande
de amor. Essa é uma música que eu, por exemplo, eu fui num projeto de família, minha família entrego. Essa é sua. A ti. É minha e do Lucas, de um E amigo como é que meu. foi a história dela, da composição? Então, rapaz, a gente foi lá em Copacabana, na igreja presbiteriana de Copacabana. A gente tinha um sinal verde e a gente fazia muita música junto, muita coisa junto. E a gente queria fazer uma música para cada momento. A gente queria ter uma música para cada momento. Então eu fazia minhas músicas, o Lucas fazia a música dele, e a gente se juntava para fazer as músicas juntos. Né? Tinha um argentino também no meio, que era o Julio, morreu, faleceu há pouco tempo. E a gente fazia assim, a gente queria ter temas para a gente poder cantar nos lugares onde a gente ia. A intencionalidade era essa, né? De ter É. temas, música por tema. Isso. E essa música ela ficou interessante por causa disso. Quando eu fui cantar lá no Senado Federal, eu não pude usar, só cantei. O cara falou, se vira, eu falei, então vou me virar, não vou perder a oportunidade. Aí eu, o Brasil entrego a ti. Claro que eu não tinha um violão, né? A gente tocou essa música assim, já foi? Qual a música dele que a gente tocou? Teve uma que a gente tocou, não lembro. Até falei, né? Falei, a gente vai estar aí. Ele falou, cara, percebi agora que lá na igreja, né? Você falou. Eu sou da Nova Vida, né? Uhum. E a minha escola foi com diversas músicas assim. É mesmo? Músicas. Mas qual nova vida que tu é? Eu era de Caxias, agora eu tô aqui no Recreio, cantando do Pastor Rafael. Ah, que legal! Então a gente tinha muitas músicas ali. O Espírito do Senhor. Poxa. É. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Foram músicas que tem uma aqui. Meu pensamento vive em você. Aí o padre gravou, né? Eu fui cantar no aniversário de São Paulo. Eu tô lá. Demais, né, cara? Cara, eu tô no hotel assim, aí tô vendo eu tava lá no quarto que eu tava cansado. Aí eu tô vendo o pessoal cantando. Eu penso, eu falei, caramba, será que eu tô tendo uma alucinação, cara? Será que eu tô ouvindo vozes? Aí cheguei na sala, a televisão tava ligada lá do hotel. Aí um padre cantando. Aí ali que eu descobri que o padre Marcelo tinha gravado a música. Aí o pessoal todo ficou chateado. Eu falei, não, cara. Pô, eu quero é que as pessoas cantem e que elas tenham certeza e consciência do que elas estão cantando. Tem que deixar cantar. Essa música é fantástica. Mas é isso. Carlinhos, cara, te agradecer por esse tempo. Se tu falta aqui, eu queria ficar mais tempo aqui. Até porque eu não ouvi, a dele a gente pode confiar. Ainda tem essa, né? Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Então, eu fiz umas músicas assim, eu gravei umas músicas, rapaz, que, por exemplo, o pessoal falava que em Salvador só tinha macumbeiro. Que é macumbeiro daqui, macumbeiro dali, e que tem macumba, que não sei o quê. Que nada, pô. Ali tem um povo muito legal, velho. Aí eu gravei, terra que Deus abençoou, no ritmo dele, terra de Jesus Salvador, entendeu? Então a gente sempre pensando nisso. Sempre conectando com as pessoas. Sempre. É Nós não pode fazer assim. Tem as religiões, tem as coisas, né, que as pessoas usam para fazer, cada um acredita no que quer acreditar. Né? A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê. Gente, que bom, Carlinhos. Fica mais uma vez aqui todo o meu respeito, toda a honra. E realmente eu queria honrar a tua vida no sentido de reconhecer o que você plantou, o que você semeou, pra gente estar aqui pegando bastão e continuar semeando. Isso aí que é legal. É um desafio grande e acho que a intenção da conversa é justamente equilibrar e ver onde a gente pode acertar e ouvir quem passou. Você pode apontar os buracos pra gente não cair nos erros. Né? A intenção é essa. Quanta coisa você passou. Muito obrigado por esse tempo. Tanto essa conversa quanto que a gente teve anterior mostra que acho que a gente tem um caminho a seguir também
talvez você ajudando o que a gente está fazendo também. Já te convidei para algumas coisas, logo tem novidades aí. Agradecer também o Gabriel, acho que a gente vai anunciar aí logo esse trabalho. Que Deus abençoe você, Gabriel, aí nesse projeto. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. As pessoas precisam disso. As igrejas precisam, mesmo as igrejas que estão com as coisas estabelecidas, né, com a igreja estabelecida, aparentemente com um grupo de louvor estabelecido, né, mas esses grupos de louvor, eles precisam, sabe, de uma palavra, eles precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de resposta para eles, porque assim como existe questionamento de várias coisas, nós também, os músicos, precisamos de resposta para muita coisa. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma grande bênção nesse projeto novo aqui. A gente espera... Tem um livro de teoria musical que diz que a música ela é a arte de manifestar os sentimentos da alma através do som. E toda vez que eu vou cantar ou ministrar, isso eu aprendi ouvindo, né, homens que passaram por isso, é depositar os sentimentos que o Senhor depositou no meu coração nas canções que a gente canta. Então, quantas vezes eu fui abençoado por louvores, por tempos de ministração que eu ouvi o Senhor cantar. E é um prazer conseguir ter acesso a essa experiência. E eu acho que o meu coração, o coração do Sidney, é fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, no tempo que Ele mandou a gente fazer, aonde Ele mandou a gente fazer. Então, nosso coração está depositado no Senhor. Eu tenho certeza que, não por mim, não pela nossa capacidade, mas pelo que o Senhor tem falado conosco, vai abençoar a vida de muita gente, abençoar a vida de muitas igrejas. E mais uma vez, nós estamos aqui para te ajudar. Te ajudar em diversas maneiras, na atração, na capacitação, no cuidado. E também abençoar a sua vida através da arte, né? A arte, ela tem um poder de impactar e alcançar a vida de muitas pessoas. A arte, ela é uma porta de entrada. Primeiro a pessoa vem pela arte, pela qualidade da música. Depois ela entende o que está sendo cantado e aquilo ali muda a vida dela. Então, para mim é uma grande satisfação e alegria estar aqui. Amém. A gente não pode esquecer, Sidney, também, porque a gente fala que a gente fazia música para o pessoal lá fora. Mas muitas vezes a gente está cantando dentro da igreja, evangelizando as pessoas que estão sentadas na igreja e que se dizem crentes. Porque tem muita gente ali com a fé já na beira, tem muita gente, depois da pandemia, perdeu a fé e a esperança. Mas estão ali porque é um lugar confortável. É legal, tem um ar-condicionado, tem amigos, pessoas boas. Aparentemente não vai ter pessoas que vai trair eles, né, que vai dar uma volta neles. Então eles estão ali sentadinhos. Mas muitos deles ali estão com o coração distante. E aí nós estamos cantando ali, a gente tem que saber que a gente está cantando para o Senhor, mas a gente também está fazendo um trabalho de evangelização dentro da nossa própria igreja. E você não esquece de cantar assim, ó. Jesus Cristo mudou o meu viver. Às vezes a gente esquece. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que me ilumina ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Não esquece não, de vez em quando você manda uma dessa. É muito bom. Olha, eu quero falar para você o seguinte, eu ia falar a última palavra, mas você já falou direcionada a pastores, como a gente está com o tempo estourado. Só queria falar para você, pastor, você líder da igreja. Eu queria, também o Carlinhos não pediu isso, mas queria, além de toda a honra que eu já falei aqui, essa passagem de bastão, eu acho essencial você levar, nem sei como é que está a questão de agenda, se está aceitando, mas eu acho essencial o Carlinhos Félix passar aí, receber o convite da sua igreja. A gente fala muito de louvor, etc., mas isso, tudo que ele já tocou aqui, tudo que relembra, acho que é uma experiência que a sua igreja pode viver. E se você quiser, então, chamar o Carlinhos para poder tocar aí na sua igreja, nem sei como é que funciona. Você tá... Tem bastante coisa, pô, tô cansado. Tá cansado? Hoje nasceu a minha netinha, né? Ah, que você falou. Então parabéns. eu tô lá, daqui a pouco eu vou correr para lá para ver. Mas o que você tá fazendo? Então, tem feito bastante coisa. Como eu falei para você, eu sou igrejeiro, né?
A gente faz algumas coisas assim de festa de cidade, prefeituras, né, que os prefeitos chamam. Mas é o meu forte mesmo, que eu gosto mesmo, é a igreja. Eu gosto de estar na igreja. E pra te achar, Faço bastante. Instagram, Pelo Instagram, a gente faz tudo pelo Instagram. Félix. Carlinhos Félix Contato. Oficial. Legal. Faz tudo Vamos por lá. combinar algo juntos, já me interessa até por levar na minha também. Tá. E fazer os trabalhos juntos. Você falou de um curso seu. Tem a escola Rios de Prazer. Adoração que eu fazia com a minha esposa, que a gente formou 3.200 Muito bom. pessoas, né, ministros. Se interessa colocar aí na Unichurch, se interessar também. Pô, Vamos a gente vai sim. anunciar aí próximo, porque tem o Carlinhos aí ajudando tudo que a gente Tá bom. tá fazendo. A gente sabe que não vai fazer sozinho e a gente está nesse momento de receber aliados. né? Muito obrigado Eu pela creio que você- oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer Gabriel também, o Pedro que esteve aqui com a gente, vocês aqui. É isso. Junto, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser uma voz profética. Amém. Obrigado, querido. Amém. Gente, até a próxima então. Olha, foi maravilhoso. Compartilhe para música, pastores. A gente está falando aqui não só de música, mas sobre todo esse processo, de como deve se comportar, né, a igreja usando não só essa ferramenta que é a música, mas todo esse princípio do louvor, né? Deus habita no meio da adoração e do louvor. Então a gente levar com seriedade é Tem que muito tomar importante. cuidado, tem gente que chega na metade do culto, porque pensa que é no meio